Oi gente, tudo bem? Hoje na nossa série de Mulheres Notáveis, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a história de Ana, uma mulher que tem muito a nos ensinar na simplicidade da sua adoração. A história de Ana encontra-se no livro de 1 Samuel e conta como essa mulher guerreira, que foi estéril, conseguiu dar à luz ao menino Samuel. A Bíblia diz que Ana era casada com Eucana, e Eucana não tinha somente ela de esposa, Eucana também era casada com Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, e Ana não tinha filho nenhum. Todo ano, quando eles iam ali a Siló prestar sacrifício a Deus, Ana ia também e ela chorava na presença de Deus, ela ficava muito triste porque ela não tinha filhos, e Penina sempre irritava, pirraçava porque ela tinha filhos, e Ana não. Eucana tentava suprir essa falta que Ana tinha de filhos, ele oferecia a ela uma porção dobrada. Eucana tinha todos os cuidados porque ele amava muito, mas isso não supria a necessidade de Ana de um filho, que era o que ela mais queria. A Bíblia conta que em uma dessas idas a Siló para oferecer sacrifício, adorar a Deus, Ana se dispõe ali na frente do templo e começa a chorar e a orar. E Eli, o sacerdote, observando aquela cena, acha que ela está embriagada. E ele questiona a atitude dela e diz: mulher, você ainda se põe a beber, o que está acontecendo? Você está embriagada? E Ana diz: Senhor, me perdoa, não estou embriagada, mas a minha alma está muito amargurada, e eu estou levando a minha petição diante de Deus. E ele responde que a sua petição seja atendida, que o que você deseja seja atendido pelo Senhor. A Bíblia diz que Ana então saiu daquele momento, não ficou mais tão triste quanto estava, conseguiu comer, enfim, foi embora. Ana queria, na verdade, ter um filho. E Ana derramou a sua alma ali naquele momento com todo o seu coração e ela prometeu ao Senhor, ela disse a Deus: Pai, se o Senhor me der um filho, eu te entrego esse filho, eu te entrego essa criança, se o Senhor abençoar, se o Senhor abrir a minha madre, eu entrego a ti essa criança. Era o desejo de Ana. E Ana então foi para casa. Passou o tempo, Ana teve um filho, ela deu à luz a Samuel. E conforme prometido, após desmamar aquela criança, ela voltou ali e entregou Samuel para viver toda a sua vida naquele lugar, servindo a Deus, um garoto separado, um homem separado, desde o seu nascimento. Essa é a história de Ana, que se encontra em 1 Samuel. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 lições importantes sobre essa história. É importante também que você medite nesse capítulo na sua casa para você entender os detalhes e compreender melhor o que Deus quer falar conosco. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês 3 segredos importantes que a gente aprende com a história de Ana. O primeiro segredo, que é uma revelação que ela faz, é que não é porque as pessoas não compreendem a sua devoção ou a sua adoração que ela não é legítima. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 17, conta ali o momento que ela estava orando, se derramando diante de Deus. E ele entende que ela estava embriagada. Ele era um sacerdote. Imagine, um homem de Deus olha para a adoração daquela mulher, ele não compreende e acha que ela está embriagada. Muitas vezes nós fazemos votos com Deus, nós temos uma intimidade com Deus que nos predispõe a fazer algo. A gente faz algo, entregar algo ao Senhor, a gente faz alguma coisa, entregar algo a Deus, faz algo mais expressivo aos olhos dos homens. A gente faz alguma coisa a Deus e as pessoas julgam aquilo que a gente faz como se fosse algo errado, como se não estivesse certo. Tomam uma posição. As pessoas tomam um pré-julgamento daquilo que a gente está fazendo. E eu quero te dizer que não é porque as pessoas não compreendem a sua adoração que ela não é legítima. Ele não entendeu o que estava acontecendo com Ana. Ele disse que ela estava bêbada, quando na verdade ela estava com a alma tão amargurada que ela não conseguia fazer outra coisa senão chorar e clamar na presença de Deus e se derramar com toda a sua alma, com todo o seu ser. Ana estava tão abatida, tão desesperada, que a única coisa que ela conseguia fazer era clamar e chorar e desesperar e falar assim: Deus, eu não aguento mais, eu queria tanto um filho, que se eu tivesse eu te daria. Eu queria tanto que eu te entregaria, Deus. Antes mesmo de receber, eu já digo que eu te entregaria, Pai. Eu já digo que eu colocaria essa criança à sua disposição, se o Senhor apenas me desse um filho, apenas mudasse a minha sorte, apenas me fizesse mãe. Porque naquela época as mulheres que não tinham filhos eram consideradas amaldiçoadas. Então Ana estava tão desesperada que ela disse: Deus, se você me der esse filho é seu. E ele compreendeu mal aquela situação e interpretou que ela estava embriagada. Então a primeira lição, não é porque as pessoas não compreendem a sua adoração que ela não é legítima. Continue adorando a Deus, fazendo o propósito que o Senhor colocou no seu coração. A segunda lição
que Ana nos ensina é a seguinte: você orou, você entregou a Deus, confie. Entregue a Deus, experimente entregar a Deus as situações que você ora, que você coloca na presença dele. A Bíblia diz aqui, no verso 17 e 18, diz o seguinte: então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Às vezes a gente ora, entrega coisas a Deus e fica remoendo aquilo, remoendo. Experimente entregar a Deus. Quando você faz uma oração, ainda mais uma oração que é uma coisa tão séria, que mexe tão profundo com nós mulheres, né? Quando você entrega uma coisa a Deus, experimenta entregar e confiar que Deus vai fazer aquilo. Experimenta entregar e confiar na onipotência de Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele vê todas as coisas. Sabe, uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava lá na porta do meu serviço e ainda estava fechado. O prédio estava fechado. Eu encontrei uma amiga minha e eu tinha levado um bombom para ela. Aí eu falei assim, olha fulana, toma aqui esse bombom, eu trouxe para você. Só que eu cheguei muito cedo. Eu cheguei 6h30 e abria lá por volta de 7h30. Cheguei muito cedo. E aí, eu tava com fome. Eu entreguei aquele bombom pra ela, mas eu tava com muita fome. E aí, passou um tempinho, eu falei assim, ai fulana, me devolve esse bombom que eu te dei, porque eu tô com fome, não vou conseguir esperar, eu tô com fome. Quando eu falo pra você entregar a Deus, não é pra fazer igual eu fiz. Você fala assim, entrega o problema pra Deus, fala assim, não Deus, me dá de volta que eu quero resolver o problema. Não. Experimenta fazer como Ana. Quando você entrega uma coisa para Deus, entrega e confia que Ele vai fazer. Não pega o problema de volta. Não faz que nem eu, dá o bombom e depois pede de volta. Eu pedi e comi o bombom, gente. E a menina ficou sem o bombom. Não faça isso. Se você entregar uma coisa para Deus, confia que Ele vai fazer, entrega e confia. Não toma o problema de volta, não. Se você entregou para Deus, confia que Ele é Pai, que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer na hora certa. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele respondeu a oração de Ana e Ele é Deus, mas se Ele não tivesse respondido a oração de Ana, Ele nos ensinaria outra coisa. Mas de qualquer forma, entregue, porque Ele sabe de todas as coisas. Entregue e confia no Senhor. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Então entrega, confia e espera. Amém? É a segunda lição que a gente aprende com Ana, o segundo segredo que ela nos revela na sua história. Bom, o terceiro ponto, o terceiro segredo que Ana revela pra gente é o seguinte: cumpra os votos que você se propôs a fazer diante de Deus. Ana se propôs a entregar o filho dela. Quando ela teve esse filho, ela voltou e entregou o garoto. Após desmamar Samuel, Ana entregou. Mais importante do que você prometer coisas a Deus nos momentos de euforia ou nos momentos de desespero é você cumprir. Sabe por quê? Deus é constante. A Bíblia diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é eternamente. Ele é. Antes que o mundo houvesse, Ele já era Deus. Ele continua sendo Deus. Ele sempre vai ser Deus eternamente. Uma característica do Senhor é que Ele é constante. Mais importante do que a gente, no momento de empolgação, no final de um culto de domingo, entregar alguma coisa a Deus, no momento de euforia, é a gente manter firme aquilo que a gente se propôs a fazer diante de Deus. Porque isso agrada o coração de Deus, uma vez que Ele é constante. E a constância é um dos atributos de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então, mais importante do que prometer coisas é você cumprir, é você ser firme naquilo que você prometeu ao Senhor. Ainda que você ache que será aparentemente prejudicado, seja firme diante de Deus. Se você se propôs a fazer algo, se você disse, Deus, eu vou fazer, faça, porque isso agrada o coração de Deus. Bom, essas são as 3 lições que eu queria deixar hoje, são os 3 segredos que Ana nos ensina. E eu queria te lembrar que todas essas mulheres que a gente fala não são mulheres extraordinárias, não são mulheres extraterrestres, elas são feitas como nós, de carne e osso, tem sangue correndo na veia delas, não é nada de outro mundo, não são um bando de anja que está aqui na terra, não. Elas foram mulheres simples, como eu e como você. Foram mulheres que tiveram medo, que tiveram dúvida, que tiveram angústia, mas elas colocaram no coração delas o desejo de fazer algo diferente. Elas foram corajosas, tiveram fé, eram como nós, mas elas foram mulheres que estão na Bíblia porque foram ousadas em algum momento, porque elas tiveram uma atitude diferente. E essa atitude, eu acredito que é a atitude que Deus espera de mim e de você. Então que a gente aproveite o tempo que Deus nos deu, a sabedoria que Deus nos deu, os meios que Deus nos deu, para que a gente propague o Evangelho, que a gente faça a vontade dele, para que a gente seja como essas mulheres, corajosas, determinadas
e que a gente desenvolva aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque, na verdade, tudo passa, tudo vai passar. Daqui a um tempo a internet vai passar, esses vídeos, daqui a 50 anos, provavelmente nem sei se vai existir, ninguém vai se lembrar disso, isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. A palavra de Deus vai se cumprir, ela jamais vai passar, ela jamais vai morrer. Então, o que vai ficar no fim das contas são os frutos que a gente tem para entregar para Deus. É o que a gente plantou, o que a gente fez. Isso vai ficar sobre a nossa vida. Quando a gente for se apresentar diante de Deus naquele grande dia, o que vai ficar são os frutos do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer. O que a gente vai apresentar a Deus é o que está aqui nas nossas mãos. Então, que você, como essas mulheres simples, mais corajosas, mais próximas de Deus, que você, assim como eu, que a gente se disponha a fazer aquilo que Deus nos convidou a fazer, aquilo que Deus gentilmente nos chamou pela obra da cruz. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.